Glória a Deus. Amados, essa noite o Senhor trouxe uma palavra ao meu coração e eu vou te falar, eu fiquei ali orando um pouco, porque sabe aquele dia que o Senhor traz uma palavra que você muitas vezes não quer trazer porque acha que é uma palavra muito forte ou às vezes muito inconveniente aos ouvidos humanos. Mas, amados, glória a Deus, porque acho que estamos aqui para fazer a vontade do nosso Pai. Nós não estamos aqui para fazer aquilo que nós queremos, mas nós temos um entendimento que existe uma responsabilidade quando chegamos aqui, de que estamos aqui reunidos para ouvir a voz do nosso Pai. Sabe, amados, uma coisa que Deus tem falado ao meu coração é que nós precisamos cada dia mais nos moldar conforme o pensamento de Deus. E sabe, amados, quando passamos por tribulações, quando passamos por problemas, e hoje está cada vez mais comum, amém? Porque vivemos dias maus, a Bíblia diz que o mundo jaz o maligno. E, amados, eu não sei você, mas tem horas que na minha vida eu tenho vontade de fazer a oração do Salmo 73 de Asaf. Senhor, você não está vendo o que eu estou passando? Pai, será que só os ímpios prosperam e eu que sou reto estou andando com resultados inadequados? Sabe, amados, mas nós precisamos começar a entender onde é que está a falha. O que é que está acontecendo? Sabe, eu quero que você abra comigo a Bíblia no Salmo 73. Isso é uma oração de Asaf falando. E, amado, o Salmo, diferente do que muita gente acha, que se refere a uma parte de louvor e adoração ao Senhor, o Salmo também se refere a uma oração sincera ao Senhor. Sabe, muitas vezes você e eu precisamos nos rasgar na presença do Senhor e falar aquilo que você está pensando ou está sentindo. Porque Deus é o teu Pai e Ele sabe. Sabe, tem muita gente que fica com rodeio perante o Senhor, usando palavras muito complexas e esquece que Deus está interessado no meu e no teu coração. Então, ele começa falando aqui no versículo 1 do Salmo 73, certamente Deus é bom para Israel, para os que têm coração puro. Quanto a mim, quase tropecei, meus pés escorregaram e quase caí, pois tive inveja dos orgulhosos, quando os vi prosperar, apesar da sua perversidade. Levam uma vida sem sofrimento e têm um corpo saudável e forte, não enfrentam dificuldades, nem estão cheios de problemas como os demais. Ostentam o orgulho como um colar de pedras preciosas e vestem-se de crueldade. Seus olhos cobiçam sempre mais e o coração vive cheio de más intenções. Zombam e falam somente maldades e em seu orgulho ameaçam usar de violência. Falam como se fossem os donos dos céus e suas palavras arrogantes percorrem a terra. Por isso o povo se volta para eles e bebe todas as suas palavras. O que Deus sabe? Perguntam. Acaso o Altíssimo tem conhecimento disso? Vejam como os perversos desfrutam de uma vida tranquila enquanto suas riquezas se multiplicam. Então perceba só, nós estamos falando de um levita, um grande homem de Deus, Asaf, falando para o Senhor que quase tropeçou porque teve inveja dos ímpios. E, meu amado, eu vou te falar uma coisa, hoje em dia nós temos que ter muito cuidado, porque nós vivemos em uma época de mídia social, de rede social, em que nós somos constantemente bombardeados por informações que querem tragar a minha, a sua alegria. Você olha na vida do outro, você abre o Instagram e você vê o outro lá postando foto, comprando casa, trocando de carro, fazendo viagem internacional e fazendo aquilo outro, e você vai ver o camarada numa vida totalmente errada perante o Senhor, e aí você olha para a sua vida e você fala, peraí, o que está acontecendo? Por que eu não estou desfrutando disso? Quando a Bíblia fala que eu deveria desfrutar do melhor dessa terra, como diz no profeta Isaías. Porém, amados, existe algo que o Senhor tratou no meu coração nessa madrugada, inclusive. Eu estava no plantão e eu vi um ardor muito forte no meu coração, não conseguia dormir, só conseguia orar, e o Senhor foi ministrando ao meu coração. Eu quero que você abra no livro do profeta Isaías, no capítulo 26, no verso 3. Eu vou ler na NVT aqui. Diz assim, Isaías 26, 3, tu guardarás em perfeita paz todos que em ti confiam, aqueles cujos propósitos estão firmes em ti. Agora veja que coisa interessante, eu vou ler na Bíblia, na versão amplificada em inglês, traduzindo aqui para o português, ele diz assim, você guardará e manterá em perfeita e constante paz
aqueles cuja mente, e aí ele coloca entre parênteses, as suas inclinações e os seus pensamentos estão totalmente apoiados em ti, porque confiam somente em ti, aprendem de ti, e a esperança está somente em ti. Então confie no Senhor, confiem somente no Senhor, ponham as suas forças no Senhor, confiem apenas nele para sempre, porque o Senhor Deus é a rocha eterna. Sabe, amados, muitos de nós temos falhado, e eu às vezes me incluo nesse grupo, nós temos fraquejado e perecido perante as circunstâncias, porque nós não estamos colocando a nossa mente no devido local. A nossa mente precisa estar estabelecido na palavra, independente do que nossos olhos possam estar enxergando, independente do que você possa estar sentindo, independente do que o seu corpo possa estar apresentando, eu e você temos que focar a nossa mente no Senhor. Sabe, o irmão Kenneth Hagin fala num livro poderoso chamado Igreja Triunfante. Você precisa ler esse livro. Amado, ele fala uma coisa importantíssima. Eu disse, Senhor, eu vou falar isso numa noite após um evento de evangelismo. Meu amado, deixa eu te falar uma coisa. Sabe o que é mais importante do que a obra missionária, do que nós conquistarmos pessoas lá fora, além da grande comissão de conquistarmos vidas dentro da igreja, para saquear os infernos e povoar os céus? Mas sabe o que é mais importante dentro da igreja? Não é você pregar, não sou eu e você subir aqui no culto e pregar. Não é você servir na igreja. Isso também faz parte do pacote. O mais importante que nós precisamos fazer é a conversão da nossa alma. E o irmão Hagin fala isso de uma forma tremenda nesse livro. Muitos crentes têm perecido porque não têm salvado a sua alma diariamente. Isso é um processo, é uma construção, sabe? E nós precisamos entender isso, porque de fato vivemos em um mundo mau. A Bíblia diz que o mundo jaz o maligno, mas não só isso, o próprio diabo falou para Jesus que ele tem a autoridade sobre o que está acontecendo aqui na terra, porque a ele foi dado. E tem muito teólogo que fala, não, mas não é muito bem assim, não é exatamente assim, porque se assim não fosse, não seria uma tentação para Jesus. Ou você acha que o diabo ia blefar com Jesus? Não. Então nós precisamos entender primeiramente por que aqui tanta gente fica falando, ai Senhor, por que tanta coisa acontece ruim no mundo? Acontece porque o mundo jaz o maligno. Sabe, nós temos que parar com esse discurso de crente estar culpando a Deus por tudo o que acontece. Nós ficamos, mas Senhor, igual a oração de Asaf, mas Pai, eu que era um servo do Senhor, que servia a Ti, que fazia as coisas, estou vendo o meu caminho indo mal. Meu querido, o mundo jaz o maligno. Agora, diante disso, nós temos duas opções. Ou a gente cede aos encantos do diabo e se perde, ou decidimos permanecer firme no bom combate. Sabe o que eu acho interessante? É porque você tem 3 tipos, como o irmão Hagin bem fala no livro dele, de igreja. Você tem a igreja derrotada, essa eu e você não fazemos parte. Existem muitos cristãos que acham que fazemos parte do grupo da igreja militante, onde precisamos lutar diariamente para conquistar aquilo que Deus já colocou. Mas eu e você não fazemos parte desse grupo. Nós fazemos parte do terceiro grupo, o grupo da igreja triunfante, porque Jesus já completou a sua obra. Em Colossenses no capítulo 1, no verso 13, diz que o Senhor nos transportou
não é nos transportará, Ele já nos transportou do reino das trevas para o reino do Filho do seu amor. Ou seja, eu e você já estamos inseridos num local de bênção. Agora, por que às vezes as coisas na nossa vida, elas são enroscadas? Por que algumas coisas na nossa vida parecem que estão travadas e às vezes nós não conseguimos avançar? Porque muitas vezes, e o que eu vou falar vai te doer, porque doeu em mim quando o Senhor falou, porque muitas vezes estamos dando brecha ao diabo agir nas nossas vidas. É duro ouvir isso, né? Mas às vezes é verdade, amado. Como é que eu dou? Mas eu sou crente, como é que... Mas a Bíblia fala que o diabo não pode possuir. Existe diferença entre obsessão, entre opressão e entre possessão. Quando você está falando de opressão, é o que o diabo faz com toda a humanidade e com muitos cristãos também. Sabe naquele dia que você acorda com mau humor? Sabe naquele dia em que você acorda de mal com a vida? Sabe naquele dia em que você acorda e parece que de repente uma tristeza tomou conta de você? Isso é opressão do diabo. Sabe quando você começa a alimentar pensamentos achando que você não vale nada, que você não presta, que você não faz falta, que a vida para você não tem mais sentido? Meu irmão, não se engane, o diabo atormenta a todos nós, todos os dias, com pensamentos. Tanto é verdade, que constantemente a Bíblia fala que devemos salvar a nossa alma, o nosso pensamento. Por quê? Porque nós somos, diga assim, eu sou um espírito. Nós somos espírito. Essa ideia de dizer assim, não, nós temos 3 partes. Não, você não tem 3 partes. Você é espírito. Você foi criado como o Senhor. Eu e você somos espírito. Possuímos uma alma e habitamos em um corpo. Mas na essência, nós somos um espírito. E para que serve a alma? A alma serve para você, é a nossa mente, é o nosso intelecto. Ela serve para interagir, é a ponte de conexão entre o meio terreno e o meio espiritual. Mas, amados, da mesma forma que uma ponte de transporte, o Senhor falava para mim, da mesma forma que uma ponte precisa de manutenção preventiva, eu e você precisamos renovar diariamente as estruturas da nossa alma. Eu e você precisamos renovar a nossa mente. Sabe, como o profeta Isaías bem falou aqui, Deus dará paz àqueles cuja mente está inteiramente focada nele. Por que ele não falou o Espírito? Você nunca parou para pensar nisso? Por que Deus não falou o Espírito? Porque, amados, Jesus já falou até no Getsemane isso. O Espírito já está pronto. Em 2 Coríntios 5,17 diz que aquele que está em Cristo, nova criatura é. Tudo se fez novo. Não existe restauração de espírito, não existe remendo de espírito. O espírito ele é recriado, ele é feito novinho em folha, é 0 quilômetro, não existe marcas. Agora a renovação é na nossa alma. Esse é o bom combate que o apóstolo Paulo menciona a Timóteo. Combati o bom combate. O bom combate não é ficar combatendo demônio e enfrentando ordens espirituais. Não, não é isso. O bom combate é você entender que a sua mente precisa ser renovada diariamente com a palavra. E aí vai aquilo que o Senhor estava falando no meu coração. A que influência e tipo de pensamento estamos nos expondo diariamente? E amado, eu vou te falar uma coisa, com muita propriedade inclusive, porque já passei por isso.
Você sabe qual é o primeiro sinal do crente que está começando a falar coisa errada? Quando ele começa a cantar a música do mundo. Está lá você no carro escutando, daqui a pouco está você cantarolando a música do mundo. Você está abrindo brecha para o diabo agir na sua vida. Vamos lá para Efésios, no capítulo 6, no verso 12. Na Almeida Corrigida e Fiel, ele diz assim: porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Veja que coisa interessante. Quando o apóstolo Paulo menciona isso à igreja de Éfeso, ele não está falando somente de demônio. Ele diz assim, a nossa luta é contra demônio. Já parou para pensar isso? Não. Ele determina 4 classes de demônios aqui. E veja que coisa interessante. Ele fala sobre principados, potestades, príncipes das trevas e hostes espirituais da maldade. Amados, o irmão Hagin menciona bem isso, base no livro dele. Não vai dar tempo da gente poder descrever tudo que ele menciona lá, mas é necessário que você entenda que existem hierarquias de demônios que podem atuar. O intuito dessa pregação não é te causar medo, mas é te causar um alerta do tipo de associação que você está fazendo. Cuidado com aquilo que você está se associando. Cuidado com o que você anda consumindo. Cuidado com o que você anda vendo, com o que você anda falando, com o que você anda pensando. Blinde a sua mente. Renove a sua mente com a palavra. Sabe, existem 3 formas de eu e você darmos direito ao diabo agir na nossa vida. Porque eu não sei se você sabe, mas o diabo ele só age mediante legalidade. Ele só vai agir na minha e na sua vida se ele encontrar brecha. E as 3 formas que um cristão pode dar brecha é pecando, a segunda forma é ignorância e a terceira forma é consentindo, realizando alianças com quem não se deve. Isso é muito sério. Isso é muito sério. Cuidado com o que você anda escutando. Cuidado com que tipo de música você anda se influenciando. Cuidado com que tipo de filme você anda assistindo. Cuidado com que tipo de influência você está expondo os seus da sua casa. Cuidado com que tipo de influência você está andando. Isso é muito sério. Sabe, tem crentes que têm aberto, e a Bíblia diz, como o apóstolo Paulo bem mencionou, existem príncipes das trevas. Mas a Bíblia diz que nós fomos transportados do reino das trevas para o reino do Filho do seu amor. Nós sabemos pela palavra que onde há luz, não há trevas. E é por isso que você entende porque é que o salmista Davi dizia: Senhor, lança luz nas minhas trevas. Porque, amados, quando eu e você lançamos a luz, que é a palavra, nas trevas, você está bloqueando a ação do diabo na minha e na sua vida. Agora, a partir do momento que eu e você começamos a fazer aliança com as trevas, e eu vou te falar uma coisa, mas o diabo faz a festa. Não demole para o diabo. Não brinque com Satanás, ele não está brincando. A Bíblia diz, o apóstolo Tiago, que ele é como um leão, buscando a quem possa tragar. Se você der sopa, ele vai te destruir. Eu não estou brincando, como disse o apóstolo Paulo, pelas misericórdias do nosso Senhor, preste atenção nisso, não dê vacilo para o diabo. Eu vou falar uma coisa aqui pelo Espírito, amado, eu não falei com ninguém, pelo amor de Deus, não leve isso para o lado pessoal, é o Senhor falando com você. Tem gente que está se enroscando com o pecado de pornografia, e o diabo está fazendo a festa, e não entende porque a vida não vai para frente. Cuidado com o que você anda vendo e consumindo.
A Bíblia diz: desperta tu que dormes, que Cristo te enaltecerá. Preste atenção naquilo que você anda vendo. Sabe, tem gente que está consumindo determinados tipos de conteúdo que não deveria estar vendo, e a vida não vai para frente e não entende o porquê. A associação, você está dando autoridade, você está otorgando direito ao príncipe das trevas fazer a festa na sua vida. Cuidado. Cuidado com seus pensamentos. Pare de ficar falando que você não presta, que você não vale nada, que não vai para frente, que você está doente, que você vai morrer, que você é isso, aquilo, outro. Pare de dar legalidade para o diabo fazer isso. O apóstolo Paulo já menciona na carta de Romanos, no capítulo 12. Olha, é a vossa mente que tem que ser renovada, para que você experimente a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Ele não manda você renovar o seu espírito, nem manda você renovar a sua carne, manda você renovar a sua mente. Mas a nossa mente, ela tem que ser renovada com a palavra, com a exposição, aquilo que é verdade. Sabe, nós temos uma livraria ali atrás. Meu amado, em nome de Jesus, consuma esses livros, devore esses livros. Isso é salvação para a sua alma. Em vez de estar assistindo porcaria de Netflix, vai estudar esse livro aí, em nome de Jesus. O Senhor quer te salvar, quer nos salvar do que pode estar acontecendo aí fora. Sabe, a igreja é local de livramento. Nós precisamos entender isso. Não adianta também só ler a palavra. Vamos lá para a epístola de Tiago, por favor. Glória a Deus. Tiago, no capítulo 1, no verso 21, aliás. Ele começa assim dizendo: portanto, na NVT, removam toda impureza e maldade e aceitem humildemente a palavra que lhes foi implantada. Tem uma versão que fala enxertada no coração, pois ela tem o poder para salvá-los. Aí no verso 22 ele continua falando assim: não se limitem, porém, a ouvir a palavra, ponham-na em prática, do contrário, só enganarão a si mesmos. E o que muitas vezes a gente mais vê na igreja, infelizmente, é crente que se auto-engana. Por quê? Porque escuta a palavra, até sabe alguns versículos de cor, mas quando a dificuldade vem, quando a circunstância vem, quando é na hora de colocar em prática, não consegue pôr em prática. De que adianta isso? Nada. Não adianta só ouvir a palavra, tem que colocar em prática. Nós temos que tapar as brechas que existem para que o diabo não penetre na nossa alma. Sabe, tem pessoas que precisam entender isso. A salvação da alma é necessária para impedir a maior batalha que eu e você temos diante de nós para impedir o agido do diabo é bloqueando a minha e a sua mente com a palavra. Essa é a maior defesa. Essa é a maior defesa. Sabe, o irmão Reagan fala uma coisa que é importantíssima nesse livro da Igreja Triunfante. O problema é que muitos crentes botam tudo a culpa no diabo e esquecem que tem uma parte para eles fazerem. A Bíblia diz que nós devemos renovar a nossa mente e subjugar a nossa carne. Sabe, eu lembro o apóstolo Bud em Campina Grande falando isso. Mais importante do que dons do Espírito são os frutos do Espírito, porque depende de mim e de você. Nós precisamos dar bons frutos. É possível, como a Bíblia menciona no exemplo da igreja de Corinto, que tem pessoas que podem até ter uma vida espiritual de se manifestar ou de se mover nos dons, mas
Não sei se você já viu, mas eu já conheci pessoas que se moviam divinamente nos dons, mas a sua vida pessoal era um desastre, um desastre. E você acha que é isso que Deus quer? É óbvio que não. Mas por que isso? Porque não blindava a sua mente com a palavra, não punha em prática, andava fazendo obras carnais, que Gálatas já menciona: dissensão, ira, lascívia. O próprio Jesus falou: olha, a carne para nada presta. Quando a Bíblia menciona, Jesus fala no Sermão da Montanha: olha, se o teu braço, se a tua mão te faz pecar, corta e lança fora. Se o teu olho te faz pecar, fura o teu olho, porque é melhor você entrar no céu com um olho só do que para o inferno com dois. Ele não está falando no sentido literal, ele está falando que muitas vezes subjugar a nossa carne vai doer. Vai doer. Um exemplo disso bem prático: vir para a igreja num domingo à noite, num frio desse, você acha que não dói na carne não? Quem não queria estar em casa dormindo debaixo de um cobertor? Eu queria, pela minha carne, eu queria, mas eu entendo que a minha carne não tem poder sobre mim, por isso eu venho para a igreja. Eu não dormi praticamente nada essa noite, passei a manhã no hospital, só vim para casa almoçar e já vim direto para cá, mas eu entendo que isso aqui é o que vai salvar a minha alma, é o processo que eu preciso enfrentar para vencer as adversidades do diabo, porque há uma promessa da parte do Senhor, quando ele diz assim: sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Eu resisto com a palavra, ela que vai blindar a minha mente. Agora, muitas vezes ficamos absorvendo as informações de fora, ficamos muitas vezes nos alimentando daquilo que vem de fora, e quando aquilo vem, o diabo lança aquilo ali para nos derrubar. Porque não se engane, o diabo sabe exatamente qual é a minha e a sua fraqueza. Tem pessoas aqui em nosso meio, o Espírito está falando para mim, que a vida não tem avançado porque não tem perdoado. Ei, você precisa perdoar. Você precisa perdoar. Ah, mas não sabe o que fizeram. Você precisa perdoar. Sabe, tem muitas pessoas que se esquecem disso. Abrem raízes de amargura, pensamentos, disparam gatilhos na mente, e aí o diabo começa a fazer a festa, porque gera uma chama de looping, fica pensa, e é o que a medicina descreve como um pensamento obsessivo. O que é um pensamento obsessivo? É um pensamento que domina a sua mente, que você não consegue se libertar. Sabe uma crise de ansiedade? Em que você não consegue parar de tremer, você não consegue parar com falta de ar, e às vezes a sua mente está falando para você: olha, não é nada, mas mesmo assim você não consegue se controlar, é uma coisa que foge do seu controle. Isso é obsessão, é uma das formas que o diabo ele pode agir na nossa mente. Mas amados, deixa eu te falar uma coisa, eu também não estou querendo dizer aqui que toda obsessão, toda depressão, todo pensamento de ansiedade decorrente de pecado ou de influência com o diabo, amém? Mas eu estou querendo dizer que tem muito crente que está passando por isso, porque tem aberto portas, tem dado brecha, tem deixado o diabo agir. Eu e você precisamos renovar a nossa mente com a palavra, declarando diariamente. Sabe, não importa a circunstância, não importa a situação, não importa aquilo que possamos estar enxergando, nós precisamos mudar isso. Da mesma forma, tem pessoas aqui que o Espírito Santo está falando para mim, tem pessoas aqui que precisam aprender a se perdoar. Você precisa esquecer o que ficou no passado. Ah, mas o que eu fiz foi muito sério, é imperdoável. Se perdoe, porque se o próprio Senhor não se lembra quando mata esquecimento, para que você vai estar lembrando? Se perdoe, o Senhor já esqueceu tudo isso, bola para frente. Você precisa aprender a se perdoar. Ei, você é importante para Deus. Você é importante para o Senhor.
Sabe, um erro, alguma coisa que você tenha feito, Deus está falando para você, não anula a tua jornada, tem muita coisa para fazer ainda. Tem muita coisa para ser feita, não é hora de desanimar, não é hora de desistir, não é hora de jogar a toalha. Deus está falando, olha, blinda a sua mente, porque muita coisa tem para fazer ainda. Agora nós precisamos renovar a nossa mente. É uma necessidade. Como o irmão Reagan bem mencionou no livro dele, da Igreja Triunfante, é a coisa mais importante para um nascido de novo, é renovar a sua mente, é a salvação da sua alma. Por que isso? Porque tem muitos cristãos que estão padecendo, estão enfrentando dificuldades, estão enfrentando opressões diabólicas na mente, e não tem se libertado disso. Por quê? Porque tem permitido que o diabo faça festa. Não permita, não deixe. Você é templo do Espírito. A Bíblia diz que nós temos a mente de Cristo. A palavra diz que tudo aquilo que for de boa fama, que deve ocupar o nosso pensamento. Pare de pensar bobagem. Pare de falar aquilo que não presta. Sabe, porque nós temos uma tendência a nos vitimizarmos. Porque para os outros dá certo, para mim não dá. Porque todo mundo faz bem feito, só não eu. Porque para todo mundo dá certo o emprego, só não para mim. Daí a pouco, meu amado, está a vida cheia de demônio, andando, não possuindo a pessoa, mas andando junto, e a pessoa pressa, perturbada, sem conseguir fazer nada na vida, não para num canto só, uma pessoa inconstante, como diz Tiago, não acha que vai esse alcançar do Senhor coisa alguma. Não se engane, pessoas instáveis são pessoas que são muitas vezes perturbadas na mente por espíritos malignos que ficam falando no ouvido o tempo todo, desiste, não vai dar certo não, ei, para, acabou, ei, para, desiste, vai embora, vai para outro lugar. Meu amado, o irmão Reagan bem fala isso, e eu vou te falar nessa noite, você pode mudar de cidade, você pode mudar de estado, você pode mudar de país, pode mudar de igreja, você pode ir para o Rema, lá em Tulsa, no Oklahoma. Se você não mudar a sua mentalidade, não vai valer de nada. Porque da mesma forma que Deus não se move por distâncias, o diabo também não teme você pegar um voo, ele não vai acompanhar, ele acompanha, viu? Não ache você, se você não mudar a sua mentalidade, o diabo não vai te acompanhar não. Isso é muito sério, amado. Isso é muito sério. Então, às vezes a gente está brincando com essas coisas do Espírito. Isso é muito sério. Sabe, o Senhor deseja trazer libertação nessa noite. Sabe, não permita, meu amado, não permita que a sua mente seja um campo fértil para o diabo. Eu declaro nessa noite, em nome de Jesus, libertação na mente de todos aqui. Em nome de Jesus, declaro que todo sofisma, todo dogma levantado pelo inferno, todo pensamento de depressão, de suicídio, caindo por terra agora, em nome de Jesus. Você é livre. Você é livre, você é curado, você é sarado, você é o melhor de Deus. Aquilo que você põe a sua mão funciona, aquilo que você se propõe a fazer dá certo, o que você se propõe a executar é bem sucedido. Você é um homem de Deus, você é uma mulher de Deus, você é um homem de negócios, você é uma mulher de negócios. O que você se propõe a fazer dá certo. Pode todo mundo quebrar, mas você prospera. Pode todo mundo falir, mas você avança. Pode todo mundo dar errado, mas você nasceu para dar certo. Não aceite o que o diabo fala a seu respeito. Não aceite.
porque a crise, porque o dólar. Você não é movido pelo sistema desse mundo. Deixa eu te falar uma coisa, amado, o teu banco não é o Banco Central do Brasil, o teu banco é o Banco Celestial, que te provém a provisão do que você precisa. A tua confiança tem que estar no Senhor, não tem que estar em cenário econômico, que aconteceu não sei o quê. Para de ficar colocando coisa na tua cabeça. Você é o melhor de Deus. Preste atenção, a Bíblia fala, amados, que Lúcifer, ele desejava ocupar a posição que eu e você ocupamos hoje. Ele queria subir aos céus. Ele queria chegar ao terceiro céu, onde o Senhor está. Tanto é que a Bíblia fala que essas ordens celestiais, elas ocupam as regiões celestiais, mas elas não podem ocupar o terceiro céu, porque lá só existe o Senhor e a sua glória. Mas o Jesus falou que na casa do meu Pai há muitas moradas, e eu vou, mas eu volto para buscar cada um de vocês aqui. O que o diabo quer? Destruir a minha e a sua vida. Quer parar essa igreja, quer parar essa obra, quer parar o teu casamento. Mas essa noite, amado, nós vamos envergonhar o nome do diabo aqui. E o que ele achava que ele estava dando certo, já está dando errado para o diabo. Porque eu e você fomos feitos para dar certo. Ei, você é a igreja triunfante, você faz parte da igreja do Senhor. Você não foi chamado para fracassar, você não foi chamado para ser envergonhado. Para de pensar que todo mundo acha que você é um fracasso. Para de pensar isso. Você nasceu para dar certo. O Senhor está te chamando, ei filho, levanta, vamos. Como na última pregação que eu falei aqui, você é vaso na mão do Senhor. E sabe quando o vaso não está legal, o que é que o oleiro faz? Quebra o vaso, desfaz o vaso e faz um vaso novo. E uma nova história começa para você aqui nessa noite. Uma nova história. Quando eu vi Glaucio comentando, eu estava orando ali, Glaucio falando que aquele evangelismo rompeu. E amado, rompeu mesmo com o inferno. Nós estamos começando uma nova era nessa igreja. Uma nova dispensação. E eu e você precisamos pegar junto nisso. O Senhor conta comigo e com você. Não desista. Sabe? Vamos fazer aquilo que o apóstolo Paulo menciona. Vamos lá para Romanos para encerrar no capítulo 12. Romanos no capítulo 12, no verso 1, você pode dizer, esse versículo de novo, meu amado, a Bíblia diz que a palavra do Senhor se renova a cada manhã. Oh, aleluia, a palavra é viva. Um ser vivo precisa todo momento estar sendo renovado. Ei, você precisa de renovação. Ei, você precisa renovar a sua mente com a palavra. A palavra é que vai te salvar. A palavra que vai te livrar. É a palavra que vai te dar o sustento quando a situação ruim chegar. Quando a má notícia acontecer. Você tem que estar preparado. Aleluia. Romanos no capítulo 12, no verso 1, eu vou ler aqui, nós estamos um tempo encerrando, mas eu vou ler aqui na Bíblia, na versão inglesa estendida, que ele diz assim, eu apelo para vocês, portanto, pelas misericórdias, de tudo que vocês viram nas misericórdias do Senhor, para vocês fazerem uma decisão, de se dedicar os seus corpos, e ele coloca, o que ele entende de corpos, ele coloca em parênteses, entregando todos os seus membros, as suas faculdades mentais, como um sacrifício vivo, santo, entregue, consagrado à boa vontade do Senhor, que é o vosso culto racional. Não se conforme com esse mundo, com essa geração. E aí ele descreve aqui, isso aqui é espetacular, quando ele diz, acomodado com a moda externa, costumes superficiais, mas sejam transformados completamente, com as suas mentes renovadas pela palavra,
com seus novos ideais e novas atitudes. Dessa forma, vocês provarão por vocês mesmos qual é a boa, a aceitável e a perfeita vontade de Deus. Mesmo quando o bom e o aceitável é na visão do Senhor e não na minha. Às vezes a vontade boa, agradável e perfeita do Senhor é na visão dele e não na minha. Ah, mas eu não queria dessa forma. Mas é na visão do Senhor, que Ele que sabe o que é melhor para você. A Bíblia diz em Provérbios, no capítulo 14, que há caminhos que para o homem parecem ser de bem, de vida, mas no final dão em morte. Para de querer colocar Deus na métrica, na psique, no raciocínio humano, Deus não se move por esses ideais. Deus se move pela sua palavra, pelo seu Espírito, que são um. Nós precisamos entender isso. Mas mais importante, nós precisamos praticar isso diariamente. Sabe, a minha, a sua mente, a minha, a sua boca não pode ser um palco para o diabo desfilar e sapatear. Não pode, não pode, não vai. O diabo não tem poder sobre a minha, a sua vida. Nós fomos transportados do reino das trevas para o reino do Filho do seu amor. Nós não seremos, nós já estamos nesse reino. Nós precisamos desfrutar disso. Nós precisamos desfrutar disso. E como nós vimos inicialmente em Isaías, Deus dá paz àqueles cuja mente está totalmente baseada nele. Sabe o que é isso, amado? Para encerrar, é o caos que está acontecendo naturalmente. É você olhar e dizer assim, não tem mais jeito para isso aqui não. Isso aqui já não era. O diabo falando na tua cabeça, e você tranquilo, você em paz. Pode estar a casa caindo, o teto, as paredes, o telhado, pode estar desabando tudo, mas você está firme e convicto. Obrigado, Senhor, porque o Senhor é a minha provisão. Obrigado, Senhor, Pai, porque eu não vou temer. Em Abacuque diz que ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vide, ainda que haja o gado seja exterminado do curral, eu não temerei, todavia me alegrarei no Senhor. Eu vou exultar no Deus da minha salvação. Nós precisamos fazer isso, amados. Eu preciso fazer isso. E amado, deixa eu te falar uma coisa, essa palavra que o Senhor trouxe primeiramente foi para mim, amado, porque eu preciso disso. Mas eu entendo que cada um de nós aqui tem as suas lutas individuais, tem as suas brechas individuais, que tem que ser tapadas. Assim como Tobias resolveu reerguer os muros de Jerusalém, nós precisamos reerguer isso. Amados, a Bíblia diz em Provérbios capítulo 4, verso 23, guarda o teu coração, porque sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele é que procedem as saídas, as fontes, as veredas da vida. Em Ezequiel ele dizia, se arrependeu, tirarei um coração de pedra e te colocarei um coração de carne. Deus te fez uma nova criatura. Sabe, amados, o encerramento dessa mensagem eu tenho que falar uma coisa: não sucumba, não deixe que o diabo domine a sua vida, os seus pensamentos, os seus sentimentos, as suas falas, porque, amados, não é à toa que o diabo investe na mente. Nós vivemos no mal do século, depressão, ansiedade, transtorno do pânico. Todo mundo agora tem um problema de saúde. Todo mundo toma antidepressivo. Todo mundo toma um ansiolítico. Todo mundo toma remédio para dormir. Todo mundo está tomando medicação desse jeito. Eu não estou aqui querendo descredenciar o papel da medicina, até porque eu sou médico, eu não posso fazer isso. Mas eu entendo que existe um componente espiritual. Sabe, Deus falava para mim muito forte isso. Tem coisas que eu, como médico, não consigo entender, mas existe um componente espiritual.
Sabe, eu tive alguns resultados que não foram muito agradáveis nos últimos dias, e aquilo me decepcionou, me deixou arrasado. Sabe, o diabo falava para mim: desiste, vai embora, pega as tuas coisas e some. Quantas vezes eu não ouvi isso essa semana do diabo falando para mim? Mas teve uma hora que eu falei: eu não vou falar mais nada, eu vou ficar firme no Senhor, não interessa o que aconteça. E Deus falou para mim nessa madrugada: tem coisas que têm um cunho espiritual, não é apenas uma doença em si, tem coisas que têm um cunho espiritual. Tem coisas que dá certo para um, não dá certo para o outro, porque tem pessoas que estão enraizadas com demônios, e não adianta, se a pessoa não escolher ser liberta, você não vai poder fazer nada. Nós precisamos entender que existe um reino espiritual, e esse reino espiritual, ele orquestra o reino natural. É o que o irmão Hegel fala nesse livro, é o duplo reino. São homens que governam aqui, mas que recebem influências de ordens espirituais, de príncipes das trevas, de potestades. Não se engane. Da mesma forma que existe a influência do bem do Senhor, existe a influência satânica. E essa é que rege o sistema do mundo, porque foi entregue isso no pecado de Adão. Agora, o que nós precisamos fazer é entender a aliança que nós estamos. E desfrutar, nós precisamos desfrutar disso. Sabe, nós precisamos parar de ficar dizendo: ah, coitadinho de mim, ah, porque estão me perseguindo, ah, porque nunca me deram uma oportunidade, ah, porque é assim, ah, porque a vida de fulano é melhor, porque é não sei o quê, ah, porque não sei o quê. Meu amado, pare de olhar para essas coisas e olhe fixo para o autor e consumador da nossa fé. É isso que precisamos fazer. Sabe, tem muito cristão que está querendo: ah não, pastor, ore por mim, ah não, vamos fazer uma corrente de oração, para Deus me curar, para Deus me libertar, para Deus não sei o quê. Mas você precisa tomar uma decisão. E que decisão é essa? Dizer não ao diabo. Não interessa o nível de complexidade, aquilo que foi envolvido, se é pecado sexual, se é pecado de pornografia, se é coisa envolvendo a parte de homossexualidade, não interessa se é a parte financeira, se você não está dando dízimo e oferta ao Senhor, está roubando a casa do Senhor, não interessa. Hoje é noite de arrependimento e remissão. O Senhor nos convoca nessa noite. Eu quero que você fique de pé agora. Eu quero chamar o grupo de louvor aqui. Eu não vou chamar ninguém aqui à frente, amado, não tenho direção para isso, mas eu creio que onde você está, hoje não é culto de ser, mas não precisa ser culto de ser, para você fazer uma autorreflexão naquilo que você precisa. Mas o que é necessário nessa noite, e o que eu quero que você entenda, é que você tem um Pai que te ama, e está desejoso que você seja liberto disso. Jesus falou, amados, que um demônio, quando ele é expulso, um espírito maligno, ele sai, se Mateus 12, vai dar uma volta, não acha ninguém para possuir, e resolve voltar para a casa original dele. E a Bíblia diz que quando ele encontra a casa limpa, ele fala o quê? Não tem ninguém aqui, eu vou trazer mais 7 piores comigo, e a pessoa fica 7 vezes pior. Isso é muito forte, amado. Quando eu e vocês fomos salvos, nós fomos recriados em Deus. O nosso espírito foi feito novo. Então, teoricamente, tudo que havia de espírito maligno foi expulso da sua vida. Agora, se eu e você andamos uma vida mais ou menos com Deus, uma vida de pouco compromisso, uma vida fria, uma vida igual, como dizia no Nordeste, crente Raimundo, um pé na igreja, um pé no mundo. Aí aquele demônio que saiu para dar uma volta, ele vai tomar conhecimento que tem uma casa limpa lá, e ele vai trazer 7 piores com ele. Não se engane, ou você nunca parou para pensar, porque que coisa, quando envolve vida de crente, a tragédia é muito maior do que gente do mundo.
A Bíblia fala em Atos capítulo 4, o pecado de Ananias e Safira. Quantos não mentiram ali no altar? Agora vai um crente mentir. É morte, amados. Vai um crente fazer uma coisa errada, é morte. Não deixe, hoje é noite de arrependimento. Se você tem alguma coisa com o diabo nessa noite, quebre esse laço agora, em nome de Jesus. O Senhor está aqui não para te julgar, não para te acusar, não para te matar, mas para te trazer para perto. Você precisa ser cuidado pelo Senhor, sabe? Você não precisa ser cuidado por um médico, você não precisa ser cuidado por um psiquiatra, por um psicólogo. Você precisa nessa noite ser cuidado pelo Pai das luzes. Nós vamos adorar o Senhor, e logo em seguida o culto, a minha palavra já está encerrada, mas eu te clamo, amados, nessa noite, que todo laço maligno com o diabo, qualquer que seja a natureza, uma brincadeira, um pensamento, quebra isso, amado. Vem para perto do teu pai, ele está te clamando, vem filho, vem, deixa eu cuidar de ti, porque eu que vou te dar a água, como ele disse a mulher samaritana, que você não vai precisar mais ter sede. É o Senhor quem te promete isso, não sou eu, não é o pastor, não é o verbo da vida, é o Senhor.